Bom, aí nós entramos agora na quarta aula, que é a questão da operação expansão do planejamento, que é fundamental, né? Por que é fundamental? Porque a demanda de energia elétrica, ela cresce assim, numa rapidez muito grande. Por exemplo, eu construí um edifício, a demanda de energia elétrica vai aumentar, por quê? Vou ter apartamentos, vou ter mais tomadas, né? Então vou ter mais demanda. Enquanto que a oferta, que é a expansão, ela demora. Eu tenho que ter um planejamento. Para você ter uma ideia, uma hidrelétrica grande demora quase 10 anos, da ideia até você inaugurar a primeira geradora dentro da usina, né? Uma planta eólica também demora, uma planta a gás também demora para você construir. Então, o planejamento ele é fundamental e é o que nós vamos ver aqui nessa figura, que nós temos dois tipos de planejamento, né? O planejamento da operação, que é um planejamento né, não é um planejamento a longo prazo, né, porque é o operador que identifica onde que eu estou precisando reforçar, ter uma nova linha, etc., né? E o planejamento da expansão, que fica sob a responsabilidade da EPE. Obviamente, essas duas instituições, né, elas trabalham em conjunto no sentido de identificar as necessidades que o país precisa de expansão, seja de linha de transmissão para operação, seja de novas usinas para a geração de energia elétrica. Okay? Então, essa figura ela é muito importante, ela explica claramente a relevância do planejamento da expansão e da operação. Aí nesse slide a gente só detalha um pouco mais isso, até usa uma figura, né, recuperando aquela ideia de que eu tenho uma planta que gera, eu tenho uma linha de transmissão, eu tenho o consumo residencial, né? Então, a EPE se preocupa muito com que plantas novas eu vou precisar, o ONS, que linhas de transmissão eu vou precisar, e aí eu tenho essa diferenciação entre planejamento de expansão e planejamento da operação, obrigando essas duas instituições a trabalharem em conjunto. Aqui, detalhando mais sobre o planejamento da operação, né, e os seus objetivos, eu acho que o objetivo maior desse planejamento elétrico-energético, né, nós até destacamos em vermelho, é garantir o equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda, né? Reiteramos que quando eu acendo uma luz, quando eu ligo a televisão, quando eu ligo o meu computador, né, quando eu abro a geladeira, o consumo de energia elétrica sobe, né, e eu tenho que ter uma oferta para atender aquilo, né? Vocês já devem ter ouvido e sentido e até sido impactados por algum tipo de apagão, né? Acontece algum problema numa linha de transmissão, acontece algum problema numa usina hidrelétrica de grande porte, tem um efeito em cadeia de desligamento, né, de sistemas, o que faz com que surjam os blackouts nas cidades, né? Então, esse equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda, ele é muito importante e isso é uma responsabilidade do operador nacional do sistema. Aí o planejamento da expansão, reiteramos a importância dessas duas instituições, EPE e ONS, trabalharem em conjunto, o ONS numa visão, né, no horizonte de 3 anos, né, através do plano de expansão e reforço, né, e a EPE num horizonte de 10 anos. Né? Então essas informações são casadas e o Ministério de Minas e Energia define a implantação, né, desses planos e o instrumento que se dá para a expansão, seja de geração, seja de transmissão, é um instrumento dos leilões que nós vamos explicar em seguida.